Irmãos, nós vamos abrir a Santa Palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28. Mateus 28. De manhã eu preguei para vocês sobre a vitória da vida. Quem não veio de manhã, pode ver no Facebook da igreja, ou quando o sermão subir para o YouTube. Mas hoje eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 28, e colocar-se de pé. Mateus 28, eu lerei a partir do versículo 1, queridos irmãos e irmãs, e vocês lerão comigo, numa só voz, os versículos 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Todos comigo. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Senhor, obrigado, porque os discípulos foram a Galileia e te viram. E obrigado, Senhor, porque nós iremos a Jerusalém celestial, e lá veremos o Senhor. Agora, Senhor, fala a nossa alma, abençoa o nosso coração. Ó Deus, usa o pregador que é vaso falho, pequenino e pecador, e carece tanto da tua unção e da tua graça. Mas abre também o entendimento do teu povo e dá ao teu povo a percepção, Santo Deus, de que eles estão ouvindo a mensagem do próprio Deus, porque quando a palavra é exposta com fidelidade, é o Espírito do Senhor que fala conosco. Então, Deus, abre bem a janela da nossa mente, abre bem o portão do nosso coração, e entra em casa, Senhor, senta na mesa e deixa-nos cear contigo, para que, alimentados, vivamos em comunhão e alegria e em fidelidade na tua presença. Fala a nossa alma e abençoa-nos, restaura-nos, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar-se. Irmão, certa feita eu ouvi a citação de uma pregação de um grande pregador negro americano chamado John Jefferson. E a citação dele é a introdução do meu sermão. E a citação tem como título: Domingo está chegando. É sexta-feira, Jesus está orando, Pedro está dormindo, Judas está traindo, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos está lutando, o conselho está conspirando, a multidão está enfurecida, eles nem sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão fugindo como ovelhas sem pastor, Maria está chorando, Pedro está negando, mas o que eles não sabem é que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos batem no meu Jesus, eles o machucam, eles o coroam com espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, posso ver Jesus caminhando até o Calvário sangrando, seu corpo todo machucado, seu espírito está pesado, mas você percebe que ainda é sexta-feira? O domingo está chegando.
É sexta-feira, o mundo está ruindo, as pessoas estão pecando, o diabo está gritando. É sexta-feira, os soldados prenderam as mãos do meu Salvador no madeiro, eles prenderam os pés do meu Salvador na cruz, e eles o levantaram ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas permita-me dizer-lhe algo: o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos se perguntam: o que aconteceu com o rei? E os fariseus estão celebrando porque conseguiram o que planejaram, mas eles não sabem que ainda é sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, eles ergueram a cruz com o corpo de Jesus ali sozinho. Pode alguém salvá-lo? Sim, é sexta-feira, mas o domingo está chegando. É sexta-feira, eles ergueram a cruz com o corpo do Senhor Jesus. A terra treme, o céu escurece, meu rei entrega o espírito. É sexta-feira, a esperança está perdida, a morte venceu, o pecado conquistou de vez. É sexta-feira, Jesus está sepultado, os soldados se mantêm de guarda, a pedra foi colocada no sepulcro. Mas é sexta-feira, é ainda e somente ainda sexta-feira, o domingo está chegando. O domingo chegou. De manhã, o anjo do céu baixou, a pedra rolou, a morte afugentou, Jesus Cristo se levantou, a vitória nos legou. O Senhor ressuscitou, louvado seja o Salvador. E aqui, amados irmãos, nesse texto, que revela aos judeus que Jesus Cristo era o rei prometido no Antigo Testamento, amado amigo e irmão, pode pegar quem quiser, depois eu pego, pode deixar aí, não tem problema não, pode deixar, Felipe. Nós encontramos então, irmãos, o texto revelando a ressurreição do Senhor Jesus. E a ideia do texto aqui é a seguinte: talvez você se pergunte, pastor, o que de fato é a ressurreição? É isso que o Senhor vai nos responder nesta noite. O que é a ressurreição? E, em primeiro lugar, amados irmãos, o texto nos diz que a ressurreição é a intervenção do sobrenatural no natural. O que é a ressurreição? É a intervenção do sobrenatural no natural. Olhe para a sua Bíblia, querido irmão, querida irmã, olhe comigo, versículo 1 até o versículo de número 4. Vamos ler responsivamente. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Vocês os dois. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Vocês os 4. Amados irmãos e irmãs, o que é a ressurreição? A ressurreição é a intervenção do sobrenatural no natural. Irmãos amados, o texto nos mostra que as mulheres, as duas Marias, se dirigiam para o sepulcro de manhã. E de repente então há uma intervenção do céu, há um grande terremoto, a terra treme. E nós encontramos, irmãos, então que um anjo baixou dos céus e rolou a pedra, amados irmãos. E a Bíblia nos conta que a aparência daquele anjo é como de um relâmpago. Você já viu um relâmpago, meu irmão, em dia de chuva? Nessa região aqui é uma das regiões que mais caem raios no Brasil. Quando raios caem, pá! E o relâmpago brilha glorioso. Então ali está um grande anjo do Senhor, e ele brilha glorioso como um relâmpago. E o texto diz que as suas vestes, amados irmãos, são alvas, são brancas. Brancas como a lã, brancas como a neve. E amado amigo e irmão, o texto nos conta a história que os guardas ficaram espavoridos, como se tivessem morridos. É como que se a força se lhes esvaiu. Eles estavam atônitos, não podiam reagir diante daquele milagre. Amados irmãos, nós vemos aqui quando Jesus ressuscita um terremoto, a presença do anjo, mas
A grande ação sobrenatural da ressurreição é o Espírito do Senhor levantando o Senhor Jesus dos mortos, cumprindo aquilo que Davi prometeu, que o santo do Senhor jamais veria corrupção. O corpo de Jesus não foi deteriorado pela terra, ele foi ressuscitado de maneira gloriosa, e o Espírito do Senhor fez com que voltasse a ele a vida, e ele, que é a própria vida, amados irmãos, ressuscitou. Isso é uma intervenção sobrenatural de Deus no âmbito natural, amados amigos e irmãos. E é por isso, amados irmãos, porque Cristo ressuscitou, que eu e você somos convertidos. Eu não sei se você sabia, mas a conversão é uma ressurreição da alma. O apóstolo Paulo, pintando um quadro sobre isso, disse em Efésios 2:1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo diz que nós cometíamos delitos. Quem comete delito é criminoso. Ele diz que nós pecávamos e pecamos, e quem peca é transgressor da lei. Mas ele diz que nós estávamos mortos, irmãos. E morto não fala, morto não anda, morto não come, morto não responde, morto não reage. Nós só podemos experimentar uma conversão real pela ação do Espírito Santo, colocando uma nova natureza em nossa vida. Ele explicou isso: ele vos deu vida. Mas no versículo 4 de Efésios 2 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ainda estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É porque Cristo ressuscitou, irmão, que você que creu em Jesus já ressuscitou no coração. Você nasceu de novo, e essa é a primeira ressurreição. Você só foi convertido porque Jesus ressuscitou. É por isso que você já ressuscitou uma vez. E se você não vier, estiver vivo quando Cristo vier em glória, você também ressuscitará a segunda vez, porque o Senhor está vivo e Ele ressuscitou. Irmãos, o que é ressurreição? É intervenção do sobrenatural no natural. Irmãos, eu não me esqueço o dia. Eu contei essa história o ano passado, os que viram o ano passado lembram dela, mas em que eu fui à casa de uma querida irmã da região de Tidján, do Chile, filha de presbítero, que mudou-se para Santiago e casou-se com um homem não crente, e ele era marxista, esquerdista, leninista, vermelhista, tudo para o lado esquerdo, amado irmão, para você imaginar. Era um dos líderes do Partido Comunista de Santiago. E aquele homem não cria no Evangelho, não cria em Deus, porque a sua ideologia o levava a crer na matéria. O mestre dele, Karl Marx, dizia que a religião é o ópio do povo. É o que deixa o povo leniente, sem reagir ao domínio e à tirania dos poderosos. Então aquele homem acreditava naquela mentira a vida inteira, amado amigo e irmão. E ele dificultou aquela irmã de levar seus filhos à igreja. Mas ela manteve a sua fé. Mas ele adoeceu e contraiu um câncer. E o seu câncer deu metástase, querido irmão, querida irmã. E dominado pelo câncer, ele foi mandado para casa. Estava à beira da morte. E ela, já com mais de 40 anos de casado, na porta da igreja, naquele dia me disse: pastor, meu marido está morrendo. O senhor pode ir lá em casa conversar com ele? Mas pastor, não prega o evangelho diretamente para ele. Ele é bruto, ele é marxista, esquerdista, leninista, vermelhista, e ele não crê que Deus existe, ele crê só na matéria. E aí o senhor vai lá conversar com ele? Eu falei: vou, irmão, vou tranquilamente. E aí eu fui, amados irmãos, do dia marcado, e se eu não me engano foi uma quarta-feira. E aí quando eu entrei, ela falou assim: pastor, ele está com muita dor, nem morfina alivia a dor dele, pastor. Mas toma cuidado, pastor, não vai falando de Jesus não. Eu sorri e falei assim: até parece. Falei dentro do meu coração. E de repente, amado irmão, eu entro lá dentro daquela casa, e aquele homem, amado amigo e irmão, eu vou inventar um nome dele para ele aqui, eu sei o nome dele, mas você não sabe, é seu José. E aquele seu José estava lá gemendo de dor. E a mulher dele: José, tem uma visita para você aqui, o pastor lá da igreja que eu sou membro. E eu falei: bom dia, seu José. E ele só gemia: bom dia, pastor. Eu falei: seu José, a sua mulher me contou que o senhor é de uma ideologia que não acredita em Deus e só acredita na matéria.
Mas o Senhor sabe de verdade, e eu sei que o Senhor sabe, porque tudo dentro do Senhor grita que Deus é real e Ele existe. O Senhor zombou dele, o Senhor disse que ele não existia, mas ele existe e ele está vivo. O Senhor concorda comigo? O Senhor acredita que Deus existe, seu José? E ele nadou e disse: pastor, eu sei que Deus existe. E eu virei para ele e falei assim: seu José, então se Deus existe, e o Senhor nunca fez caso dele a vida inteira, agora que o Senhor vai comparecer diante dele, como é que o Senhor vai ficar diante dele? Ele diz: eu estou perdido, pastor. E aí, irmãos, meu coração tocado pelo Espírito do Senhor, eu disse a ele: seu José, o senhor está perdido até agora, mas Deus amou tanto o senhor, que zombou dele, seu José, que disse que ele não existia, que não tinha crido nele, que não havia salvação, que ele deu o único filho dele na cruz pelo senhor, seu José. E a Bíblia diz, seu José, que se o senhor se arrepende de ter negado a Deus a vida inteira, e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para pagar os seus pecados, e crê que ele morreu no seu lugar, e se arrepende, seu José, dessa vida de pecado, e crê que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, o único que pode te reconciliar com Deus, seu José. Se o senhor o recebe como Senhor e Salvador no seu coração, a Bíblia diz que Deus vai perdoá-lo, vai se reconciliar contigo, vai declará-lo justo, e o senhor será salvo, seu José. Seu José, eu quero lhe perguntar: o senhor quer crer em Jesus para ser perdoado de seus pecados? E aí ele, com lágrimas nos olhos, diz: pastor, será que ele me perdoa? E aí eu li a Bíblia para ele, que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele diz: pastor, eu aceito, eu recebo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a mulher dele chorava, e eu chorava, e ele chorava. Sabe por quê, irmão? Porque Deus ainda ressuscita mortos pelo poder do seu Evangelho. Na semana seguinte eu vim para a pós-graduação no Brasil, e Deus o chamou para a glória. Eu não consegui nem batizá-lo, mas o nosso pastor auxiliar fez o sepultamento, e no dia em que eu encontrar com Jesus, eu darei um abraço forte naquele querido, que veio a Cristo Jesus e foi ressuscitado na alma, pelo poder do Evangelho. O Evangelho, amados irmãos, é a intervenção do sobrenatural no natural. Oh, meu querido irmão, que Deus intervenha sobrenaturalmente na sua vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus intervenha sobrenaturalmente no teu casamento, minha irmã, e traga ressurreição para esse relacionamento que está aparentemente morto. Oh, meu irmão, que Deus intervenha sobrenaturalmente na vida dos seus filhos. Mãe, não desista de orar pelos seus filhos, não desista de chorar por eles, mãe, porque Deus tem todo o poder de intervir soberanamente, se Ele quiser, e ressuscitar seu filho para a fé, para uma vida, para a salvação em Cristo Jesus. O que é a ressurreição? É a intervenção do sobrenatural no natural. Ah, amado irmão, se você me visse sair aqui da igreja no púlpito agora, e ir lá, amado irmão, para o cemitério do Campo da Esperança, e dizer: mortos, levantem-se pela fé em Jesus Cristo, você mandaria buscar uma camisa de força e dizer: o pastor da Unida enlouqueceu. Mas é isso, irmão, que eu faço todos os domingos aqui na igreja, na esperança de que Deus traga ressurreição para o seu coração, uma nova vida para o seu interior. Que Deus te visite com restauração e ressurreição nessa alma, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. O que é ressurreição? Além de ser, amado amigo e irmão, intervenção do sobrenatural no natural, ressurreição é a vitória da vida sobre a morte. O que é a ressurreição? Ressurreição é a vitória da vida sobre a morte. Estou treinando um pregador aí, vocês estão vendo, né? Fique tranquilo, está aprendendo. Mateus, versículos 5, 6 e 7. Eu vou ler o 5, a igreja o 6 e o 7. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Vocês o 6 e o 7.
Louvado seja o Senhor, amados amigos e irmãos. Vocês acham que só os guardas ficaram espavoridos diante daquele anjo, daquele tamanho, com aparência de relâmpago, e as vestes tão brancas? Não, as mulheres também temeram, mas elas são servas do Senhor, e o anjo diz a elas: não temais. Eu sei que vocês estão buscando entre os mortos Jesus que foi crucificado, mas Ele não está aqui, Ele ressuscitou. A vida, amado irmão, venceu a morte. Como vos dizia de manhã, a morte pensava que reinava soberana. Durante toda a história da humanidade, ela tinha vencido quase todas as batalhas. Somente tinha perdido 2 rounds quando o Eterno levou para si Enoque e Elias. Mas os grandes guerreiros, Átila, o grande e malvado guerreiro dos Hunos, tombou diante dela. Gengis Khan não pôde resisti-la, querido amigo e irmã. Júlio César caiu diante dela, Carlos Magno, Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, todos tombaram diante dela. Mas quando o Filho de Deus se fez homem, Ele a derrotou. Cristo está vivo, Ele ressuscitou. Ressurreição é a vitória da vida sobre a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o anjo diz: Ele não está aqui, vinde ver onde Ele jazia. E agora que Ele ressuscitou, elas não podem ficar caladas. Elas têm a missão de proclamar essa mensagem aos seus discípulos. Olha o que diz o versículo 7: e depois depressa, corram, dizem aos seus discípulos que Ele ressuscitou dos mortos. É a mesma missão que nós temos. Ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. O anjo, amados irmãos, falou em tom de exclamação que agora elas tinham que proclamar essa grande ressurreição. A vitória da vida sobre a morte não pode ser escondida, não pode ser guardada, não pode ser fechada com 7 chaves, não pode ser enclausurada dentro das 4 paredes da nossa casa. A mensagem da vida sobre a morte tem que ser proclamada nos 4 cantos da terra, porque Cristo venceu a morte. Amados irmãos, há um livro que eu li há mais de 20 anos e me apaixonei por ele. Em português ele é só um livrinho, porque é uma condensação do livro original. Ele foi traduzido em português com o título de Por Quem Cristo Morreu, e foi um livro que me fez me aprofundar e me apaixonar ainda mais pela doutrina da expiação limitada, amado amigo e irmão. Mas o nome do livro em inglês, escrito pelo maior teólogo da história da Inglaterra, John Owen, é A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. E a tese de Owen, amado irmão, é justamente essa: que a morte morreu, foi assassinada no dia em que Cristo morreu. Quando Cristo é cravado na cruz, amado irmão, Ele matou a morte. Mas não só matou a morte, a Bíblia diz que Ele triunfou dos principados e potestades na cruz. No momento em que o inimigo pensava que ele feria o calcanhar, quando morre na cruz, Jesus pisa na cabeça do diabo, amado amigo e irmão. E ali então é cravado na cruz todo escrito de dívida contra você. Ah, se você crê em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você. Você foi perdoado de todos os seus pecados. E agora, amado amigo e irmão, Cristo ressuscita para celebrar a sua vitória, e quando em ascensão entra nos céus, entra glorioso, amado amigo e irmão, e todos proclamam a sua glória, e Ele se senta à direita do seu Pai como Rei e vencedor, tem toda a autoridade sobre os céus e a terra, e a sua vida domina sobre tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, Jesus Cristo venceu a morte. E você, amado irmão, então tem que viver como alguém que é discípulo daquele que venceu a morte. Não ande, amado irmão, como alguém que acredita que é a morte que domina. Você é um filho da vida, um filho da ressurreição, um filho da presença de Deus. Proclame a mensagem da vida. Faça como as mulheres que tinham que proclamar aos discípulos: vá por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura.
Os seus amigos não irão para o inferno se eles crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os homens. Os seus familiares, amados amigos e irmãos, serão tirados do império das trevas e trazidos para o reino do Filho do amor de Deus, se eles crerem que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aquelas pessoas que nós amamos estão caminhando a passos largos para o inferno, só serão salvas, amados amigos e irmãos, se elas crerem no Senhor. E nós temos a mensagem que pode livrá-las da maldição e trazê-las para o reino do Filho do amor de Deus. Então, meu irmão, abra a sua boca, e se você experimentou a vida que é Jesus, proclame com todo o seu coração a vitória da vida sobre a morte. Louvado seja o Senhor. A vitória para cada um de nós. Mas talvez você me pergunte nessa noite: pastor, o que é a ressurreição? É a intervenção do sobrenatural no natural? É a vitória da vida sobre a morte? Mas o que mais haverá de ser a ressurreição, querido irmão, querida irmã? O que é a ressurreição? A ressurreição, querido irmão, querida irmã, é a paradoxalização do sentimento. O que é a ressurreição? A ressurreição é a paradoxalização do sentimento. Pastor, que maluquice é essa? Olha para o texto, está aqui. Nós vamos ler, irmãos, do versículo de número 8 até o versículo de número 9. Eu vou ler o 8, a igreja, o 9. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Vocês, o 9. Ressurreição, amados irmãos, é a paradoxalização do sentimento. O que é um paradoxo, amado irmão? É uma contradição aparente. Uma contradição é sempre uma contradição e nunca vai deixar de ser contradição, tanto no céu como na terra. Mas um paradoxo não. Um paradoxo é uma contradição aparente, é algo que é aparentemente contraditório, amado amigo e irmão, mas mais adiante pode ter uma resolução, ainda que nós não tenhamos resposta nesse devido momento. E aqui nós vemos, amados irmãos, a paradoxalização do sentimento. Como, pastor? Nós vemos aqui que quando aquelas mulheres se retiram do sepulcro, elas estão tomadas de medo, elas estão dominadas pelo medo. A sensação delas é de medo, de reverência, de santo temor. Mas além de tomadas de medo, elas estão tomadas, aí é maior do que o medo, de grande alegria. Poucas vezes eu vi alguém com medo e com alegria, irmão. Quando a gente vê alguém com medo, essa pessoa está triste. Mas aqui o texto diz que elas estão tomadas, dominadas pelo medo, elas estão estarrecidas diante da grandeza de Deus. Mas o coração delas exulta e se rejubila por causa da grande salvação que elas têm em Jesus. Um sentimento paradoxal. Mas o texto não mostra somente esse paradoxo, porque elas, quando vão dali para falar aos discípulos, elas encontram Jesus, e Jesus encontra as suas filhas e diz para elas: salve, que significa saúde, ou talvez uma outra maneira de dizer paz, saúde a vocês. E amados irmãos, o texto nos conta que de maneira também paradoxal, elas se aproximam dele, elas querem tocá-lo, elas abraçam os pés dele, elas têm intimidade, elas têm sede de tocar. Irmãos, a gente toca em quem a gente ama, a gente toca com quem a gente tem proximidade. Então elas correm e abraçam os pés de Jesus. Mas preste atenção, aqui a proximidade, a amizade, a cercania, como decimos em Chile, verdade? Mas também, amados amigos e irmãos, aqui está a reverência. O texto diz que elas abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Ele não é só próximo, não é só o pastor delas, ele é o próprio Deus. A palavra no grego usada para adorar significa literalmente ajoelhar-se.
E elas se ajoelharam e prestaram culto e adoraram aquele no qual elas estão tocando, amados amigos e irmãos. Isso, amados irmãos, aparentemente é um paradoxo, porque nós, quando imaginamos a divindade, naturalmente a imaginamos distante, porque somos pecadores. E Deus tem que ser respeitado porque Ele é altíssimo e está nos céus. Mas porque Cristo veio, amados irmãos, a este mundo e deu sua vida na cruz, Deus não é só o Deus que está nos céus, mas Ele é o Pai nosso, de quem podemos nos aproximar. Então aqui, amados irmãos, nós vemos dois paradoxos: o medo e a alegria, a reverência e a intimidade, amados amigos e irmãos. E isso acontece por causa da ressurreição. E isso é algo que vai reinar na sua vida e na minha vida para sempre. Porque nós, quando estamos na presença de Deus, devemos ter santo temor e reverência, porque Deus não é nosso igual. Nós temos que temer pecar contra Ele, porque Ele é santo, e nós não devemos zombar dEle e viver de maneira hipócrita na sua presença, porque Ele nos amou e deu Cristo por nós. Mas também nós devemos desejar a sua comunhão, a sua intimidade, nós devemos desejar a sua presença em oração e sermos cheios do Senhor. E enquanto temos reverência e santo temor, nos alegramos plenamente nele, porque Ele nos amou e deu seu Cristo por amor de nós. Louvado seja o Senhor. Lá em casa, irmãos, eu tive uma experiência dessa quando a Isabelle era pequena. Isabelle sempre foi muito doce, muito meiga, uma característica que ela tinha. E cada um dos filhos tem uma característica diferente, não é verdade? E quando eu brincava com ela, ela se assustava mais do que a Dani, mais do que o Davi. E às vezes eu chegava perto dela e pulava assim, ah! E dava um susto e ela gritava mais, ah! Mas quando ela gritava, ela corria para os meus braços, irmãos. Eu achava maravilhoso, né? Eu a estava assustando e ela corria para os braços de quem a assustava. É algo mais ou menos assim. Ela tinha medo do susto, mas ela sabia que poderia refugiar-se no peito e no braço do papai. E, amados irmãos, muitas vezes nós temos santo temor desse grande Deus que está no controle de tudo, mas nós sabemos que podemos correr para os seus braços, porque Ele deu Cristo por nós, e Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ah, meu irmão, tema a Deus, respeite-o, mas ame-o e se aproxime dEle, porque Cristo Jesus morreu na cruz. Você pode ter comunhão íntima com Deus Santo, com Deus Todo-Poderoso. Mas talvez você ainda se pergunte, pastor, o que é a ressurreição? O que será a ressurreição? Já vimos que a intervenção do sobrenatural no natural. Já vimos que a vitória da vida sobre a morte é a paradoxalização do sentimento. Mas o que mais haverá de ser a ressurreição? A ressurreição é a certeza do reencontro. O que é a ressurreição? A ressurreição é a certeza do reencontro. Eu vou ler, irmãos, o versículo de número 10 uma vez e vocês lerão a segunda vez. Assim diz o texto. Então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Leiam o mesmo versículo para mim, irmãos, por favor. Amados irmãos e irmãs, eu já disse a vocês que quando nós lemos o texto bíblico, nós temos que pensar bem nas nuances do texto. E a maioria dos autores da Bíblia são judeus. E judeus gostam de paralelismos, eles gostam de repetir ideias, às vezes com as mesmas palavras, às vezes com palavras diferentes, às vezes com sinônimos e às vezes com antíteses. E preste atenção, uma das palavras que mais se repete no nosso texto, além de anunciar, é a palavra temor.
Quando o anjo aparece, você encontra, amado irmão, os guardas no versículo 4, espavoridos, tremeram, morrendo de medo. E aí então você encontra também as mulheres também com medo. Mas aí o anjo diz a elas o que? No versículo de número 5, não temais. Depois você as encontra no versículo 8, tomadas de medo. E agora o próprio Filho de Deus diz a elas o que? Não temais. Amados irmãos, é porque temos a certeza do reencontro, que nós não precisamos viver com medo. Nós não precisamos ter medo de trovão. Nós não devemos viver com medo da tempestade. Nós não devemos viver angustiados e assolados, e como se tivéssemos uma faca no peito por causa da violência na sociedade. Deus não perdeu o controle da história. O seu Filho ressuscitou. Ainda que vivamos num país que padece dessa doença tão terrível, que é a corrupção, amado amigo e irmão, o Senhor ainda está no trono. Não tema, meu irmão. Fique de pé. E por que esses discípulos não vão temer, irmãos? O Senhor disse: ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Eles o verão outra vez. Na sexta-feira eles pensaram que estava tudo acabado, amados amigos e irmãos. Eles pensaram que o projeto de seguir o Messias tinha naufragado. Eles pensaram que tinham investido a sua vida de maneira vã. E agora eles estavam escondidos, amedrontados, estiolados, desanimados em seu íntimo. Mas ele ressuscitou, e ele disse: diga a meus irmãos que vão para Galiléia, lá eles me verão. Nós o veremos outra vez, amados irmãos, não na Galiléia, mas na Jerusalém celestial. Ah, amados irmãos, nós temos crido nele, percebemos a presença de seu divino Espírito em nossos corações, pelo poder da sua palavra, porque temos sido salvos de nossos pecados, por causa de sua obra na cruz. Mas como ele prometeu àqueles que o viram depois, nós também o veremos, nós nos encontraremos com ele, nós o veremos face a face. E isso deve encher de esperança o nosso coração todos os dias. Nós pisamos fora da cama todos os dias porque vivemos para Ele, e temos a certeza de que quando Deus quiser, nós o veremos outra vez. Ah, irmãos, ultimamente eu não tenho tido tempo de assistir filme, mas quando eu tinha tempo de assistir filme eu gostava. E eu me lembro quando o Titanic foi lançado, nós estávamos em Santiago, né, Cleuzinha? Acho que foi do ano 2001. E aquele filme é eterno, né? E tem um monte de coisa que a gente não gosta tanto assim, mas tem algumas coisas legais. Mas o que eu achei mais interessante no filme, irmãos, é porque quando o navio estava afundando, e quem tinha que se salvar já tinha sido salvo, e aqueles homens que estão tocando ali na orquestra, né? Nós aqui temos orquestra bonita, eles se levantam uns para os outros, o navio já está quase virando, e eles se cumprimentam e dizem: foi um prazer tocar com você. Os caras têm estilo até para morrer, gente, é? Tem gente que tem estilo até para morrer. Eu falei: meu Deus, eu quero morrer com um estilo desse, é? Entendeu? E eles se cumprimentaram uns aos outros: foi um prazer tocar com você e tal, e se cumprimentaram, e aí sentaram no violino, no cello, na viola, e começaram: mais perto quero estar. Vamos lá? Meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Vamos para a última estrofe já, vamos lá. E quando a morte enfim me vier chamar, 116, união com Deus, no céu com o Senhor irei morar,
Diga para o Senhor: meu Deus. Irmãos, nós não precisamos nem temer a morte, porque se nós cremos em Jesus, ela só é um caminho para que nós o vejamos, para que nós nos encontremos com Ele. Louvado seja o Senhor. A ressurreição é a certeza de que nós o veremos de novo. Nós o veremos outra vez. Ah, irmãos, glória ao Senhor. Eu amo pregar sobre a ressurreição. Talvez você me diga: pastor, se eu tenho essa certeza, como é que eu posso ter? Se arrependa hoje do seu pecado. Se arrependa de viver uma vida do seu jeito. Se arrependa de seguir os seus próprios caminhos. Se arrependa de acreditar na mentira que a televisão ensina para você, que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam para o inferno. Só tem um caminho que leva a Deus, e o nome dele é Jesus. Então hoje se arrependa de andar longe dele. Creia que nunca ninguém te amou como ele. Creia que ele é o Filho de Deus. Diga a ele: Senhor, perdoa-me dos meus pecados. Eu quero receber-te como meu Senhor e Salvador. Vem morar no meu coração. Eu te entrego hoje a minha vida. E a Bíblia diz que se você crer nesse Senhor assim, entregando a Ele a sua vida, os seus pecados serão perdoados. O seu lugar já estará garantido lá nos céus. Você não vai ter dívida alguma mais no tribunal de Deus, e viverá em paz e alegria na sua presença. Creia no Senhor e você será salvo. Que Deus ressuscite a sua alma nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus ressuscite o seu casamento, minha irmã, em nome de Jesus. Que Deus ressuscite nossos filhos na alma, em nome de Jesus, e eles sejam convertidos soberanamente pelo Espírito Santo. Que Deus visite a nossa igreja com ressurreição espiritual, reavivamento e revitalização, para a glória e honra do nome de Jesus. Porque Jesus ressuscitou, podemos esperar reavivamento e reforma. Porque Jesus ressuscitou, nós estaremos com Ele na eternidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Reverendo José Carlos Piacente, por favor, coloque-se de pé e nos conduza ao Senhor numa oração. Senhor Deus, a tua palavra, Senhor, e como é bom saber que a tua palavra revela a verdade sobre a ressurreição de Jesus. Aleluia. Todas as coisas fazem sentido por causa da ressurreição do nosso querido Mestre. Ele está vivo, e pela vida que Ele mesmo conquistou, superando a morte, é que nós hoje desfrutamos também de vida. Obrigado, Senhor, porque estamos vivos em Cristo, porque a morte não é mais o nosso inimigo invencível. Pelo contrário, todas as coisas em Cristo Jesus se tornaram possíveis, e o céu agora está aberto para nós. Obrigado, porque hoje é o dia em que podemos relembrar aquele grande domingo, aquele dia extraordinário, fascinante, onde o Senhor ressurgiu com poder e glória. Nós veremos a tua glória, certamente nos encontraremos novamente. Amém. E nós te damos graças, Senhor, porque será um grande reencontro. Aleluia. Em Cristo nós oramos, ó Deus, que o Senhor nos dê essa chama acesa em nosso coração, sobre o valor da vitória de Cristo sobre a morte, e que as coisas deste mundo não prendam os nossos olhos, nem o nosso coração, mas que nossos olhos e corações estejam firmados no céu, naquilo que é eterno, porque o Senhor nos deu este caminho. Em Cristo nós oramos. Amém. Amém.